Shalom, queridos. Este é o capítulo 29 de Gênesis, o nosso discipulado de hoje. Vamos orar agradecendo a Deus por esse privilégio de estar fazendo o estudo da sua palavra. Pai, muito obrigada por esta oportunidade de abrirmos o teu livro, o livro santo chamado Bíblia, para estarmos estudando, para estarmos nos edificando, para o Senhor mudar a nossa história, porque a palavra é Jesus e Ele é o reformador das nossas vidas. Cada dia que eu estou meditando nessa palavra, estou sendo reformada para estar andando na Tua presença do jeito que o Senhor requer. Te agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias ao nosso Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Então, já oramos. Agora vamos entrar nesse capítulo 29 de Gênesis. Jacó se encontra com Raquel. É o assunto do capítulo 29. Vocês viram que Jacó já vinha numa trajetória para a casa da sua parentela, do seu tio Labão, das suas primas, Raquel e Lia, e agora ele está nessa direção, e nesse capítulo veremos o encontro dele com Raquel. Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço dava de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores: De onde são vocês? De onde são vocês, meus irmãos? Responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes: Vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Jacó perguntou ainda: Ele vai bem? Eles responderam: Sim, vai bem. Olhe Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Os pastores mostraram que o seu tio Labão estava bem, que a sua prima Raquel estava vindo a caminho com as ovelhas. Então Jacó disse: É ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber às ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam: Não podemos, enquanto não se juntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber às ovelhas. Isso porque a água era escassa e todos tinham que ter a mesma quantidade de água, então todos esperavam chegar até o último pastor, para depois então eles reunidos puxarem a pedra e darem água de quantidade igual a cada um deles. Todos os pastores tinham direito à mesma quantidade de água para dar suas ovelhas. Por isso que tinha que esperar juntar todos ali ao redor do poço. Jacó ficou sabendo dessa explicação, desse assunto. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra. Imagina uma pedra que todos os pastores se reuniam para remover. Jacó consegue remover sozinho, de tal tenha sido de tão grande que foi o impacto de ver a beleza de Raquel, que era bonita de corpo e de cara. Ele ficou impactado. Imediatamente ele faz um ato de toda pessoa que se apaixona. Tira logo a pedra para dar preferência para Raquel. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele,
abraçou, beijou e levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse: de fato você é meu osso e minha carne. Eu estou no versículo 13, para adiantar, não é porque a gente não pode demorar por conta do tempo do vídeo. Jacó casa com Lia e com Raquel. É o subtítulo aqui do capítulo 22. Jacó ficou na casa de Labão durante um mês. Depois, Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão. Ele amou a Raquel desde o momento que viu, né? Pelo que a gente está notando aqui. Disse para Labão que trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Então ele disse para Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite ele trouxe Lia, sua filha, e entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia, por isso disse a Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Não se dava a filha mais nova para casar enquanto a primogênita não casasse. E aí ele diz: complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Note bem, ele enganou, mas quem era Jacó? Jacó, segundo os atos dele, era um enganador. Lembre que ele não foi sem motivo, que ele não foi sem, assim, na inocência que ele fez aquele guisado esperando seu irmão chegar com fome para propor que ele trocasse a primogenitura pelo guisado. O irmão foi muito mal nessa atitude de desprezar o que era mais precioso, a primogenitura. Porém, Jacó também ele foi astuto. Ele sabia que o irmão ia chegar com fome. E sabia que na hora da fome é preciso ter muita ligação com Deus para suportar a fome e entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem que estar muito ligado em Deus para assumir o que Deus fala em relação à comida. E aí, Esaú não estava nessa dimensão e ele praticamente enganou. E agora ele está sendo enganado pelo seu tio, o Labão, pai da sua esposa Lia, que não era essa Lia, mas era a Raquel, que ele trabalhou por Raquel. Mas começou agora a sofrer a consequência dos erros dele. Ele foi enganado, mas esse mesmo Labão sugere que ele case com a outra também. Então, olha aqui, no versículo 26, Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Aí dá a sugestão: complete a semana de festa de casamento da primogênita, depois daremos a você também a outra. Tá vendo você?
deu a primogênita, que é para como se fosse, hoje nós chamamos de encalhada, né? Para não ficar encalhada, não se chamar de moça velha, aquela coisa toda que as pessoas fazem quando a pessoa não casa logo, que as irmãs mais velhas, mais nova casa primeiro, fica chamando a mais velha de moça velha, de encalhada. Isso no tempo da minha avó falava assim. Então, vamos vendo aqui, Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua filha, sua serva Bila, para que fosse serva de Raquel. Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia. E continuou trabalhando para Labão durante 7 anos por causa de Raquel. Os filhos de Jacó, vamos ver aqui, os filhos de Jacó é outro subtítulo aqui desse capítulo 29 de Gênesis. Tratando agora dos filhos. Então, está Jacó casado, foi enganado, agora está com 2 mulheres, foi atrás da sugestão do sogro, e aí está nesse embaraço todo. Você sabe que 2 mulheres foi apenas permissão de Deus, não é a vontade de Deus em tempo algum que o homem tenha 2 mulheres. Nesse período ainda havia permissão, e agora na nova aliança com o Senhor Jesus Cristo, lavados pelo sangue como somos, não tem mais permissão, nem é vontade, nem permissão de Deus que nenhum homem esteja com 2 mulheres. Nós agora temos condições de suportar toda a tentação em relação a essa área e qualquer área de pecado da nossa vida, porque temos o Espírito Santo nos fortalecendo. Se formos guiados por Ele, não cumpriremos as concupiscências da nossa carne. Hoje é um novo tempo. Jesus pagou o preço para o Espírito Santo estar dentro de nós. Então, qualquer homem que for tentado como Jacó foi, com certeza tem que ser verdadeiro, dizer para a pessoa que fizer uma proposta dessa, de ter uma outra mulher, ele vai dizer, com certeza, no poder do Espírito Santo, que é ordenado o homem casar uma só vez, casar e viver com sua mulher até a morte separar, é algo de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo reconhece o que Deus falou lá em Gênesis, deixa o homem, o seu pai e a sua mãe unir-se à sua mulher e ambos serão uma só carne. Se é uma só carne, não é para partir, não é para separar, tem que abandonar o carvão molhado, aprender a lidar com os defeitos um do outro e viver junto até a morte separar. Mas aqui era outra dimensão, não é? Outro tempo, outra cultura. Deus estava trabalhando na vida do ser humano para chegar à dimensão que chegamos hoje. Jesus derramando o seu sangue e nos dando o privilégio de ter o seu Espírito dentro de nós. Aí é outra dimensão. Louvado seja Deus. Então, nós estamos terminando aqui o capítulo 28, mostrando que nosso querido, capítulo 29, né? Mostrando que o nosso querido Jacó recebeu a paga daquilo que ele fez com o seu irmão. Ele enganou. O irmão caiu no engano porque era um carnal também. Jacó enganou, como você às vezes pensa, eu estou fazendo isso, essa coisa aqui está errada, mas Deus sabe que é porque eu quero o melhor de Deus. Então, para adquirir o melhor de Deus, eu tenho que fazer por meio errado? Usando métodos errados? Não, tem que esperar. Quem quer o melhor de Deus, espera que Ele vai fazer isso. Se você tem vontade de viver realmente do jeitinho que Deus requer, como Ele quer para a sua vida, Ele mesmo providencia isso, não precisa se dar ajuda. Jacó quis dar uma ajudinha para o Papai do Céu. Ele já tinha dito, desde o ventre da mãe dele, que ele estava sendo o preferido de Deus. Ele estaria recebendo a primogenitura do seu irmão, mas ele não tinha que ajudar a Deus. Enganar o irmão com a lentilha, com o pratinho de guisado, para poder o irmão, na hora da fome, querer. Sabemos que o irmão já era mesmo voltado para a falta de comunhão com Deus e não ter interessado em nada que Deus estava dando para ele, mas tinha que ser Deus que resolvia isso, não a gente querer ajudar o Senhor a uma coisa que nós requeremos que é dele, mas ele é que faz.
Não tem que a gente dar ajuda. Ele faz o que ele quer para nós. O que ele deseja, o propósito dele na nossa vida, ele faz. Não precisa a gente querer dar ajuda de uma maneira que não é correta, porque isso não é legal. Vai ter consequências. E Jacó está sofrendo aqui a consequência desse ato dele. Podemos encerrar o capítulo 29, reconhecendo essas lições que nós estamos vendo aqui para nossas vidas. Não copiar os erros dos personagens bíblicos, ao contrário, ficar alerta para não proceder da mesma maneira, vigilante, numa vida de oração, porque assim como Jacó caiu, qualquer um de nós podemos cair, mas se nós estivermos cuidadosos, vigilantes, ouvindo a voz do Espírito, consultando a Deus em tudo que vai fazer, tenha certeza que venceremos no poder do Espírito Santo e viveremos na santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, discipuladores, discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.